Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de 3 amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que eles tragam hoje é a seguinte: qual é o tamanho da dívida pública brasileira e como ela tem evoluído nos últimos anos? Bom, para começo de conversa, temos que partir aqui de um ponto básico. Todos os países devem, e isso é normal. Afinal, todo país precisa de investimentos estratégicos, por exemplo, em infraestrutura produtiva ou na oferta de serviços básicos como saúde, saneamento e educação. E como quase sempre não há recursos no caixa, nada mais natural do que endividar-se a médio e longo prazo para criar as estruturas que possibilitem o desenvolvimento e o bem-estar o quanto antes. O Brasil, por exemplo, devia no final de julho último 6 trilhões e 210 bilhões de reais. Esse valor é a soma das dívidas tanto do governo federal quanto dos estados e dos municípios. Embora os estados e municípios possuam suas próprias dívidas, elas são avalizadas pelo governo federal. Portanto, de uma forma geral, a dívida sempre é de todos. Por isso mesmo, ela é denominada oficialmente de dívida bruta do governo geral. Esse valor atualmente representa 88,8% do PIB nacional. Isto é, o país deve o equivalente à produção de todas as riquezas realizadas dentro do território nacional durante cerca de 321 dias de um ano. O endividamento brasileiro vem se expandindo muito desde a crise econômica iniciada em 2014 e tem se agravado nos últimos anos, especialmente agora no contexto da Covid-19. Para efeito de comparação, o país terminou 2013 devendo, entre aspas, apenas 52% do PIB, o que era um valor bastante satisfatório. Todavia, de lá para cá, e ano após ano, a dívida tem expandido uma vez que os gastos do Estado têm superado sempre e de forma bastante significativa a arrecadação. Isso é explicado pelo fato de que, se estamos em crise, arrecada-se menos impostos. E, ao mesmo tempo, não é possível e não é simples reduzir gastos públicos, ainda mais num país como o Brasil, em que o orçamento é muito engessado. Dessa forma, a expectativa é que a dívida brasileira continue a crescer e chegue por volta dos 100% do PIB, ali próximo ao ano de 2030. Esse crescimento aí de cerca de 10 pontos percentuais previstos está dentro de um padrão internacional, haja vista que a Covid-19 tem gerado maior demanda por gastos públicos e queda na arrecadação. Logo, a maior parte dos países espalhados pelo mundo devem assistir a um aumento de suas dívidas em torno de 5 a 10 pontos percentuais do PIB. Dever 100% ou mais do PIB não é em si um problema. Basta aqui apontar que o Japão deve 238% de seu PIB, a Itália 132%, os Estados Unidos 102% e a Bélgica 103%. Detalhe, todos estes valores são anteriores à pandemia, ou seja, podemos colocar aí, em alguns casos, um aumento de até 10 pontos percentuais para cada um destes países. O problema de uma dívida reside em 2 pontos. Primeiro deles, quanto se paga de juros para administrar essa dívida? E segundo, como se dá a evolução desta? Caso ela esteja em crescimento, isso acaba por gerar uma percepção de que as contas públicas estão descontroladas. Logo, isso pode desencadear uma severa dúvida sobre a capacidade do país em pagar os seus credores. E o país pode ser vítima da falta de credibilidade, o que geraria, além de juros mais elevados, a falta de interessados em comprar novos títulos da dívida. Para que possamos melhor compreender essas duas questões, vamos fazer aqui um recuo didático. Em geral, os estados financiam vendendo títulos da dívida pública. Aqui no Brasil são popularmente chamados esses papéis de tesouro direto. A venda desses papéis permite a obtenção de dinheiro no presente para pagar dívidas antigas.
Algumas foram contraídas há mais de 40 anos. Esse procedimento é chamado de rolagem da dívida, ou seja, adquire-se uma dívida nova para pagar-se uma dívida antiga. Para que esse esquema funcione, é necessário que os credores confiem na capacidade do Estado em pagar essa nova dívida, ainda seja daqui a 30 ou 40 anos. Caso haja algum tipo de dúvida sobre essa capacidade, os novos títulos só serão comprados se for adicionado a eles uma taxa de juros especial, ou seja, maior, o que ampliará os gastos públicos futuros com pagamento de juros, o que deve complicar ainda mais a questão do endividamento. Todavia, ainda existe um cenário que pode ser pior. Se a dúvida sobre a capacidade de pagamento for muito grande, simplesmente não aparecerão interessados em comprar os novos títulos, o que levaria o país à quebra técnica, à falência. Afinal, ele não consegue mais rolar a sua dívida. Países que chegam a esse nível, como foi o caso da Grécia cerca de 10 anos atrás, são obrigados a recorrerem ao FMI, o que gera graves problemas, incluindo violações de soberania nacional. Mas isso aí é um papo bastante complexo, a gente deixa para o podcast. Portanto, é melhor dever 100% do PIB com viés de queda desse número do que dever 70% do PIB com viés de escalada rápida do endividamento. Assim, percebe-se o tamanho do problema que temos hoje no Brasil. É preciso controlar o endividamento em um cenário no qual há demanda adicional por gastos do Estado concomitante à queda da arrecadação. Um outro efeito colateral desse descontrole do endividamento é que, caso ocorra uma percepção de que a dívida brasileira está descontrolada, os especuladores / investidores internacionais tendem a vender os títulos que possuem, arrecadar reais, comprá-los, transformar reais em dólar no Banco Central e fugirem do país. Essa situação, ainda mais se ela ocorrer de forma maciça, né, daquilo que é chamado efeito manada, uma fuga em grande volume, geraria uma rápida desvalorização do real. Essa desvalorização do real, por si só, já gera outros efeitos colaterais indesejáveis. Por exemplo, tende a gerar o aumento da pressão inflacionária. Afinal de contas, isso deixaria as importações mais caras. Mas aí vem a pergunta de ouro, então. Como conter a escalada da dívida? Fique aí que nós vamos prosear sobre essas possibilidades na sequência. Para pagar uma dívida não há segredo. É só gastar menos do que se arrecada. Todavia, isso não é nada simples quando se trata de um país, ainda mais de um como o Brasil, no qual a pobreza é elevada e muitos são aqueles que dependem diretamente da assistência do Estado. Além disso, o Brasil é também um país no qual algumas categorias se constituem como verdadeiras castas, cheias de privilégios, e representam custos desproporcionais a qualquer métrica de comparação mundial. Podemos aqui citar setores do judiciário e dos militares. Dessa forma, quando se fala em arrumar as contas públicas, a questão é menos de economia e mais de política. Afinal, é necessário aqui responder a duas questões. A primeira, quem vai pagar mais impostos para aumentar a arrecadação? E a segunda, onde a tesoura do Estado passará cortando para diminuir os gastos? Portanto, no final da história, estamos mesmo falando de um conflito distributivo. Nas últimas semanas, isso tem ficado muito evidente com a questão que envolve o auxílio emergencial, a ajuda que o Estado tem concedido às pessoas economicamente mais vulneráveis neste contexto de pandemia. O custo do programa será de 321 bilhões de reais ao longo de 2020, beneficiando mais de 60 milhões de pessoas por mês. Obviamente, esse gasto aumentará significativamente a dívida. Estima-se que neste ano ela possa aumentar em até 787 bilhões de reais, o que acaba por potencializar todos os problemas aqui já discutidos, a não ser que aumente a arrecadação e ou reduza os gastos em outros setores. E é aí que a celeuma começa. E é aí que os setores mais bem articulados dentro do Estado se movimentam para salvar o seu pescoço e ofertar o pescoço do vizinho.
sem maiores remorsos pelas consequências sociais e ou ambientais. Vamos a alguns exemplos de como esse conflito distributivo está se dando hoje no Brasil. Vamos começar pela possibilidade dos cortes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou algumas propostas ao governo para cortar no atual orçamento, de modo que, se executados estes cortes, poderiam financiar em boa parte o programa do auxílio emergencial ou mesmo financiar o programa Renda Brasil, projeto que pode substituir o atual Bolsa Família. Dentre outras coisas, Paulo Guedes sugeriu congelar o reajuste dos aposentados nos próximos 2 anos, acabar com o abono salarial que beneficia quem ganha até 2 salários mínimos por mês, reduzir os gastos no combate às queimadas e realizar a toque de caixa a reforma administrativa, mexendo nos benefícios dos funcionários públicos. Aqui é interessante observar que a tesoura passou longe de alguns setores, como o da defesa e o do judiciário. Pelo lado do aumento da arrecadação, tem se proposto, dentre outras coisas, o fim da isenção do desconto do imposto de renda de pessoa física e a criação de um imposto similar à antiga CPMF. Essas ações seriam importantes para aumentar a arrecadação. Quando analisamos essas propostas em conjunto, não há conclusão melhor do que a do próprio presidente Bolsonaro, quando disse que essas reformas propostas por Paulo Guedes levariam o Estado a retirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Ao que parece, o presidente entendeu muito bem o tipo de conflito que tem sobre a mesa, mas por temor aos setores muito bem articulados e poderosos, como o financeiro e o judiciário, ou até mesmo por questões de norteamento ideológico, prefere não enfrentar o problema de forma profunda, pela raiz. Aqui cito 3 fontes com grande potencial para aumentar a arrecadação, mas que até agora permanecem intocáveis, nem mesmo muito cogitadas. Primeiro, o cumprimento da Constituição, fazendo com que nenhum funcionário público ganhe mais do que os R$ 39.200 por mês, que é a remuneração dos ministros do STF. Esta medida tem potencial, de acordo com vários estudos recentes, de gerar uma economia de até 10 bilhões de reais por ano. Hoje há juízes e outros funcionários públicos que, através de múltiplos penduricalhos, estão faturando mais de 50, 100 mil e até 200 mil reais por mês. A segunda fonte é a taxação de dividendos, recebido pelos mais variados tipos de investidores. Hoje, estes ganhos são isentos de impostos, situação incomum no resto do mundo. Estudos indicam que o fim das isenções podem gerar aumento na arrecadação de até 60 bilhões por ano. Nada mal, hein? A terceira sugestão: aumentar a tributação sobre os grandes agropecuaristas. Atualmente eles pagam impostos quase que simbólicos sobre suas terras, valores percentuais muito menores que qualquer assalariado pague de IPTU nos centros urbanos. Se há um setor no Brasil que não tem sofrido tanto com a crise, é esse. As exportações das commodities agrícolas têm batido recorde neste ano. Portanto, nada mais justo do que eles serem convidados a ajudarem o país como verdadeiros patriotas, fazendo com que o Brasil saia do buraco fiscal em que nos metemos aí nos últimos anos. Para você que acompanha as nossas colunas semanais, relembro aqui mais uma vez que estamos disponíveis em diversas plataformas. Além do seu tocador preferido de podcast, estamos também no Instagram e no YouTube. Então é isso, um forte abraço a todos, bom final de semana. Segunda-feira, Alberto Malta está aí na área. Até mais.